Olá, eu sou a discente Ana Leia Lima Albuquerque. Estou participando da matéria Ética Profissional com o professor Walter Gomes Campos, no qual o nosso principal objetivo hoje é discorrer 4 tópicos do livro Filosofia e Ética, do autor Selvino Sales. O primeiro tópico se refere sobre ética e moral. A ética é a investigação do comportamento humano, ou seja, o estudo sobre o bem e o mal. A partir desse estudo, a partir dessa investigação, são criadas leis e regras para serem cumpridas por todos os seres humanos, independente de classe social. A moral é a prática desses valores. No entanto, ética é a teoria e moral seria a prática. Como o ser humano vai agir diante dessas leis, como o ser humano vai atribuir em si essas regras, porque para a pessoa, para o indivíduo viver em conjunto, é preciso seguir regras, porque nem todos são iguais e cada pessoa, cada indivíduo tem pensamentos diferentes. No entanto, são criadas essas regras para todos, a sociedade como um todo, para assim vivermos em harmonia. Pois bem, a segunda parte se refere ao conceito de senso moral e consciência moral. Esses dois itens se referem a sentimentos, ações, intenções, sobre o bem e o mal ou a busca pela felicidade. Eu vou citar 2 exemplos claros que o autor cita no livro. Eu achei bem interessante e fácil de entender. Senso moral, por exemplo, sabemos que no mundo existem várias pessoas que necessitam de coisas básicas para a sua sobrevivência, como, por exemplo, alimentação, higiene, dentre outras coisas. Sabemos também que neste mesmo mundo, no nosso país, existem uma grande quantidade de desperdício dessas coisas que muitos precisam. Então, esse é o senso, né? Como vamos nos sensibilizar com essas situações? Esse é o tal chamado senso moral. Consciência moral. Exemplo, uma mulher está grávida e tomou a decisão de abortar. No entanto, depende de outras pessoas para que isso ocorra. Essas outras pessoas vai gerar uma consciência, né, dela mesma, opinião própria dela, em aceitar ou não essa decisão, sabendo que essa criança ela foi gerada a partir de um estupro. Então, essa é a nossa consciência moral, de dar nossa opinião. Dentro do mesmo conceito de senso e consciência moral, temos mais 3 termos a ser abordados, que é seres amoral, seres morais e seres imoral. Os seres morais somos nós, seres humanos, no qual estamos submetidos a regras para ser cumpridas dentro da sociedade. Porém, muitos indivíduos não fazem o cumprimento dessas regras do modo correto. E geralmente é gerada uma consequência por cima desses indivíduos, né? A partir do ato dessas pessoas. Temos ser amoral, que são o ser que não tem consciência de fazer o cumprimento dessas regras. Exemplo, os animais. Temos os seres imoral, que são indivíduos que são obrigados a descumprir a norma moral. No caso, essa pessoa que é obrigada, ela, consequentemente, ela não vai sofrer as consequências, porque ela foi obrigada, ameaçada ou algo do tipo, a descumprir uma norma moral. O terceiro item a ser discutido se refere a 3 fontes da regra moral. Essas 3 fontes era dos antigos, aí veio a evolução da Idade Média e agora os modernos. Para os antigos, essas normas, essas regras vinham diretamente da natureza. No entanto, o indivíduo ele seguia o natural. Se uma pessoa não seguisse tal regra natural,
provavelmente eles sofriam alguma consequência. Na Idade Média, com a evolução, na Idade Média, essa norma vinha de algo mais supremo. Um exemplo, Deus. Para eles, essas normas, eles deveriam seguir os princípios de Deus. Para os modernos, outra evolução, agora são os modernos. Para os modernos, essas leis e regras, elas foram conceituadas pelo próprio indivíduo. O próprio ser humano, a própria pessoa, criou e cria, até os dias atuais, essas regras para serem seguidas, não só por quem cria, mas por todo o país, todos os seres humanos que vivem, né, socialmente. Autores como o Emmanuel Kant e o Maquiavel fizeram parte dos modernos, né, da era moderna. Na Idade Média prevaleceu o cristianismo. E para os antigos, Aristóteles fez parte da história. Segundo o autor, podemos ter morais diferentes, depende da história, né, e da cultura, de onde vivemos e criamos. Só que essas regras, essas normas, elas são válidas para todos os seres humanos. E não apenas para só um indivíduo. Essas regras são a comunidade, o grupo todo. O quarto e último ponto a ser discutido se refere à ética da convicção e à ética da responsabilidade, nos conceitos de Max Weber. Segundo Marx, a ética da convicção se refere a sempre termos o ponto correto de decidir as coisas, mesmo que os resultados indo para o lado mal sejam melhores do que seguir o bem. A ética da convicção é isso, é sempre seguir o lado bom, apesar dos resultados. E a ética da responsabilidade é nós, indivíduos, sempre tomar as nossas decisões com preceitos responsáveis, sabendo que tal decisão pode gerar tal consequência. A ética da responsabilidade é isso, é a gente aceitar essa consequência, né? Já que fomos nós que fizemos com que aquilo aconteça. Isso é a ética da responsabilidade. No entanto, a ética da convicção se resume em nossas opiniões, do que é certo e que é errado, as nossas convicções, nossas ações, nossas análises de certos fatos que ocorrem dentro da sociedade, dentro do meio no qual estamos inseridos. Max Weber, ele destaca um ponto bem importante, que a pessoa pública, ela não pode usar a ética da convicção, da sua opinião própria em certos fatos, porque dependendo da sua opinião, pode prejudicar a pessoa, né? No entanto, é preciso fazer uma análise do que realmente é certo sobre determinado fato, porque nem sempre a nossa opinião será um bom resultado, né, para certas pessoas. Assim, a ética da responsabilidade entra bem aí, nessa hora de darmos opiniões sobre outras pessoas. Devemos deixar nossa ética da convicção e focar na nossa ética da responsabilidade, ou seja, tomar decisões responsáveis, corretas e que não vão prejudicar pessoas certas. A partir da ética da convicção e ética da responsabilidade, temos crise ética e crise de ética. O que seriam essas duas abordagens? Crise ética se resume em por que devo cumprir alguma norma? E crise de ética, por que devo me esforçar para estabelecer alguma norma para a convivência humana? São essas duas definições que o autor define no seu texto sobre crise ética e crise de ética. São perguntas diretas, né? Isso depende muito da opinião do ser humano. Tanto
para colocar, né, em si a moral em prática, a moralidade individual para viver grupalmente em sociedade, depende muito da convivência, do estudo, sabe? Do esforço que a pessoa tem em pegar para si essas regras, essas leis, para viver bem em comunidade, em sociedade, em família, dentre outros princípios sociais. São esses dois conceitos que o professor define, são algo bem explícito mesmo, que todos entendem, né, com facilidade. E só de ler essa pergunta a pessoa já pega para si. A dificuldade de formular uma ética universal que todos respeitem, que todos sigam. Esse é o último argumento, o último conceito que o professor coloca para a gente abranger aqui. E é muito interessante, né? Porque essa ética universal, ela depende totalmente da decisão dos seres humanos. Mas sabemos também que todos são diferentes, todos têm um grupo que são de culturas diferentes, outro grupo que são de outras culturas, religiões, e isso torna o país mixigenado. No entanto, essa ética universal, para ser colocada em prática, e ser seguida por todos, é algo quase impossível. Não vou falar que é impossível, né? Vai que. Mas é algo muito. Para colocar essa normas, para criar normas universais que todos sigam, é algo raro. Raro, raro, raro. Temos um exemplo de ética universal, que seria a Declaração dos Direitos Humanos, que nela existem leis e regras que todos devem seguir, independente de classe social, religião, mas que, infelizmente, nem todos seguem. Apesar de existir as consequências ao não cumprimento de tal regra, de tal lei, o ser humano ele tem a capacidade de descumprir sempre essas regras. Então, é algo difícil de lidar, é necessário mais estudos, análises da convivência humana, do ser humano como um todo, da sociedade como um todo, do país. Então, isso depende muito de muitos estudos. E é isso. O professor fez essa proposta, trouxemos a proposta do professor Walter e concluímos por aqui.